Hey guys, tudo bem com vocês? Espero que sim. Adivinha só que voltou! Sim, gente, eu voltei, tá? Eu sei que eu fiquei 2 anos, um hiato assim de 2 anos sem postar nenhum vídeo. Tanto aqui no YouTube quanto no TikTok, no Instagram, mas foram por motivos maiores, tá bom? Eu estava sem a porta do meu quarto, a porta do meu quarto tinha quebrado e ela só foi ser consertada, né, agora. E aí, por causa disso que eu tô voltando a fazer vídeo aqui pra vocês, tá? Porque eu não quero ninguém aqui de casa entrando e saindo no meu quarto a hora que quiser ir pra me perturbar, não, tá? É só por isso mesmo. O importante é que eu estou de volta, né? Estou de volta, melhor do que nunca. E eu acho que só quem voltou e, tipo assim, obviamente vocês vão ficar felizes com a minha volta, né? Mas eu acho que vocês não vão ficar felizes. Aliás, vocês já não estão felizes com a volta do infame nome que tá repercutindo na mídia esses últimos tempos, né? Já que a gente tá voltando aqui pro canal, vamos de polemizando. Um nome infame tá na mídia, agora, principalmente a mídia estadunidense. Jeffrey Epstein. Mas antes, se inscreva aqui no canal, tá? Para mais tretas e polêmicas aqui no canal. Eu trago. Por enquanto, agora eu tô só com 2 quadros, né? Canais de personagens, filmes e séries, etc. E o Polemizando, que é um quadro onde eu pego as notícias que estão pipocando no momento, eu trago aqui pra vocês. Então se inscreve, tá? Pra não perder esses conteúdos. E eu também pretendo lançar mais quadros aqui no canal, tá? Não se preocupe, vai dar tudo certo. Me sigam nas redes sociais também, tá? Vou deixar o meu Instagram e o meu TikTok passando aqui do lado, tá bom? E eu também posto um monte de conteúdo bacana por lá, então acho que vocês vão gostar. Bom, apresentações feitas, carta de apresentação de retorno, se é que eu posso chamar assim, feita. Agora vamos falar sobre o caso, a treta polêmica de hoje. Vamos. No dia 30 de janeiro de 2026, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou oficialmente para o público os tais chamados arquivos Epstein, ou Epstein Files. São exatamente 3 milhões de páginas, 2.000 vídeos e 180 mil imagens. Todos esses documentos foram divulgados para a imprensa mundial, todos envolvendo um único nome: um predador sexual da elite, onde ele traficava e abusava sexualmente de garotas menores de idade, para a sua ilha particular no Caribe, onde lá ele explorava, abusava e fazia tudo que ele queria. Meninas estas que foram recrutadas em qualquer, e eu ouso dizer até todo lugar do mundo, incluindo aqui no Brasil. Esses documentos, chamados de Epstein Files, surgiram de uma lei aprovada nos Estados Unidos em novembro do ano passado, que exigia a divulgação completa dos arquivos, com trocas de e-mail, fotos, vídeos, tudo relacionado ou correlacionado ao do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, onde nas eleições de 2024 ele prometeu divulgar os Epstein Files.
Promessa essa que ele não cumpriu, pois, de acordo com ele, inclusive, é citado inúmeras vezes nos arquivos. Todd Blanchard, o vice-procurador-geral atual dos Estados Unidos, disse em uma coletiva de imprensa que a divulgação dos arquivos oficiais, os arquivos vindos a público, marcaram o fim da divulgação dos arquivos com sentido com os arquivos incluem nomes de vítimas e figuras de poder censuradas com quadrado preto, um retângulo preto em cima, assim como fotos com rostos ocultados por quadrados pretos. Já Trump, que mantinha uma amizade com Epstein no final dos anos 1990 para o início de 2000, até a primeira condenação dele, passou meses resistindo divulgar qualquer um dos Epstein Files, até que a pressão pública veio e parte tanto de democratas quanto de republicanos que o forçaram a agir de acordo com a lei que ele havia prometido nas eleições de 2020. O mesmo presidente atual dos Estados Unidos não foi formalmente acusado de nenhuma irregularidade e nega conhecimento dos crimes de Epstein. A primeira divulgação ocorreu em dezembro do ano passado, qual tinha poucas menções ao Trump. Comunicado à imprensa, o Departamento de Justiça escreveu: alguns dos documentos contêm alegações falsas e sensacionalistas contra o presidente Trump que foram apresentadas ao FBI pouco antes das eleições de 2020. Blanchard também alega que a retenção dos outros arquivos foram com base em privilégios legais tais como produtos de trabalho e privilégios advogado-cliente. No entanto, alguns parlamentares afirmam que parecem contrair a lei que exigia relacionadas às decisões sobre acusação ou investigação que o departamento divulgasse comunicações internas de Epstein ou de quaisquer associados. Todd Blanchard também defendeu a lentidão da divulgação, alegando que eram muitos arquivos e que os advogados precisaram trabalhar dia e noite por semana para revisá-los, prepará-los e depois então divulgados, já que a lei estabeleceu um prazo de até 19 de dezembro de 2020, que não teria se cumprido nessa data exata, por isso o motivo que o vice-procurador-geral celebridades mencionadas. Estes nomes podem estar relacionados ou não aos crimes de Epstein, porém ainda são incluídos como contatos. O ex-presidente estadunidense Bill Clinton, fundador da Microsoft Bill Gates, o diretor de cinema Woody Allen, os escritores Deepak Chopra e Noam Chomsky, a modelo Naomi Campbell, atores/atriz Bruce Willis, Leonardo DiCaprio e Kate Blanchett. Também o cantor Michael. Também há denúncias contra o ex-príncipe da monarquia britânica, Andrew Mountbatten Whitstone, que foi preso e acusado por participar da rede de abuso sexual, incluindo uma foto viral na internet do ex-monarca em cima do que aparenta ser uma garota caída no chão com o rosto coberto pelo... e o ex-monarca em cima dela olhando para a câmera. Uma das acusações contra o ex-príncipe Andrew veio de Virginia, a já falecida advogada que foi uma das principais testemunhas no caso Epstein em 2019. Celebridades citadas também como Lady Gaga e Madonna fazem parte do grupo
das celebridades mencionadas nos arquivos, porém sem nenhuma denúncia ou exposição de algum crime. Supostamente também em uma das trocas de e-mail entre o Epstein e o escritor Deepak Chopra, afirmava que as duas, Gaga e Madonna, se odiavam. Outras menções de celebridades aparentemente não criminosas estão: Beyoncé, os 98 arquivos que ela menciona são relacionados à compra de ingressos para um show da cantora em 2016 durante a The Form, que inclusive foi no mesmo ano que a mesma lançou supostamente, né, a galera diz muito que é o melhor / maior álbum da sua carreira, o Lemonade, onde ela menciona brevemente a palavra Illuminati, que é uma teoria da conspiração que existe, né, uma organização social secreta que controla o mundo com a ajuda de figuras de poder. Muitos dizem que, de acordo com certos arquivos que eu não posso mencionar aqui por questões de, né, meu vídeo cair, são alegações que indicam que provavelmente a teoria da conspiração que os Illuminatis existem estaria certa, mas nada confirmado, nada. Michelle Obama. Ela é citada em 25 arquivos, onde pode ser sobre a turnê do livro, informações de bastidores sobre a Casa Branca e possíveis especulações de uma futura candidata, Whoopi Goldberg. Ela é mencionada em 19 arquivos. Em um dos registros, há um registro dela pedindo a Epstein emprestado o seu jatinho para ela em um evento beneficente em Monaco em 2013, no qual ele recusou. Cyndi Lauper, ela aparece em 7 documentos. Ela é mencionada em e-mails relacionados à carreira dela, como eventos e alertas de John Travolta possui 12 menções. Uma troca de e-mails entre Epstein e Larry Wazowski fala sobre um acordo comercial onde John Travolta adquirisse um Boeing 727. Em outra mensagem, Epstein diz que esse avião seria usado na produção de um filme. Steven Spielberg, ele é citado em 28 arquivos. Em um deles, Epstein é convidado para um evento onde ele, Spielberg, estaria presente. Em outra mensagem, o Spielberg é mencionado de passagem. A mensagem é sobre uma oportunidade de investimento em uma empresa educativa. Charlie Sheen, ele é mencionado em 36 resultados. Um deles é o relato da agente hollywoodiana Peggy Siegel sobre a produção do filme Wall Street, de Oliver Stone. Em uma outra mensagem, uma amiga de Epstein diz que as polêmicas, no caso da época, envolvendo Charlie Sheen, desviaram a atenção da imprensa sobre Epstein. Demi Moore, ela aparece em 55 arquivos. Em um e-mail, uma pessoa aparece comunicando a Epstein que a atriz estaria vendendo uma casa em Nova York no valor de 75 milhões de dólares. Epstein responde chamando a casa de feia. Em outra mensagem, aparece um ex-funcionário de Moore se oferecendo para trabalhar. Por fim, né, dos nomes de celebridades não criminosas, aparentemente, se lembra as 72 menções dela. Epstein teria ido em um show dela em 2014. Outros e-mails falam sobre a venda de uma mansão dela no valor de 38,5 milhões de
Um funcionário dela oferece a Epstein uma mansão na Flórida no valor de 45 milhões. Ligação com o Brasil. Damares Alves, a senadora republicana do Distrito Federal, afirmou que o colegiado as menções ao Brasil nos arquivos. Isso de acordo com a matéria que saiu em 19 de fevereiro de 2026, onde ela também afirma que poderiam ser encontradas 50 mil crianças desaparecidas no país. Ao todo, mais de 4 mil documentos fazem referência ao Brasil. Há uma série de conversas divulgadas de Epstein com um ex-agente de uma agência de modelos, o francês Jean-Luc Brunel, onde ele supostamente seria um dos recrutadores do tráfico sexual de Epstein. Também expõe a tentativa de Epstein de comprar uma agência de modelos brasileira em 2016, 8 anos após a sua condenação por aliciar uma menor de idade. Sugeria que ele queria ter acesso facilitado a essas mulheres, levando em consideração que nós temos modelos de grande nome nos Estados Unidos que são brasileiras, tais como Gisele Bündchen e Adriana Lima. Em 2012, o magnata demonstrou interesse na modelo brasileira Luma de Oliveira, durante uma troca de mensagens com Jean-Luc Brunel. Um dos arquivos revela o seguinte diálogo: já mencionei Luma de Oliveira. Ele, Eike Batista, era ou é casado com ela. Onde Epstein responde: namorada de Eike Batista? Você mencionou isso para mim? Jean-Luc Brunel é o cofundador da agência de modelos brasileira MC2, com sede em Miami, na qual teria ajuda financeira de Epstein. No ano que Epstein supostamente teria morrido, em 2019, foi revelado uma série de denúncias contra o Jean-Luc Brunel envolvendo tráfico sexual de mulheres estrangeiras para os Estados Unidos. O ex-agente foi preso em 2020 e 2 anos depois ele foi encontrado já sem vida numa cela na prisão em Paris. Epstein também estaria interessado em organizar um concurso de beleza. Uma pessoa, até então com o nome identificado como Ramsey Oakhall, menciona 3 agências que Epstein poderia estar interessado. Há 2 revistas de moda à venda no Brasil que estou de olho. Acho que seria divertido fazer castings para editoriais e modelos de capa em Nova York, e talvez contribuir com algum conteúdo, etc. Um amigo meu que está lá encontrou-se com eles há alguns dias. Entregou-lhes uma carta de intenções. Ambas as empresas estão passando por auditórias, depois das quais saberei quanto valem as empresas, ações. Te aviso assim que tivermos o resultado. Jeffrey Epstein. Jeffrey Edward Epstein nasceu no dia 20 de janeiro de 1953 em Nova York e supostamente teria morrido no dia 10 de agosto de 2019 em uma prisão também. Ele começou a sua carreira atuando como professor na Dalton School, porém eventualmente foi demitido. Em 1976, ele entrou no setor bancário e financeiro, atuando em diversas funções Bear Stearns, antes dele abrir sua própria empresa. A primeira investigação contra Epstein ocorreu em 2005 pela polícia de Palm Beach, na Flórida. Começou com a denúncia de uma mãe/madrasta de uma garota de 14 anos, onde ela dizia que ela havia sido abusada sexualmente. Foram identificadas 36 meninas. Ele declarou-se culpado e foi condenado por aliciar uma menor de idade em 2008. Isso por parte de um acordo judicial envolvendo Alex Acosta.
Epstein foi preso novamente em 6 de julho de 2019 sob acusações federais de tráfico sexual de menores em Flórida e, em 2025, 6 anos depois do criminoso sexual ter supostamente morrido e a causa da morte ter sido declarada como suicídio por enforcamento, o FBI divulgou imagens de CF que apoiam essa tal conclusão da causa da suposta. Porém, descobriu-se que o vídeo havia sido modificado quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou a filmagem. Aproximadamente 2 minutos e 53 segundos estavam faltando. A principal recrutadora e companheira dele, Ghislaine, foi condenada em 2021, acusada de tráfico sexual e conspiração para ajudá-lo a obter garotas para fins de abuso sexual infantil e prostituição. Atualizações. Documentos do FBI com uma entrevista de uma mulher acusando Donald Trump de agressão sexual foram divulgados como parte dos arquivos Epstein. A divulgação acontece após relatos de que os documentos não constavam no banco de dados do Departamento de Justiça, levando democratas a acusarem autoridades de encobrir. O Departamento de Justiça afirmou que a retenção dos arquivos foi por aparentemente terem sido codificados incorretamente como duplicados. Trump tem consistentemente negado qualquer irregularidade com ela. A mulher alega que foi apresentada a Trump na adolescência por Epstein na década de 1980 e alegou terem abusado sexualmente. Em resposta, a Casa Branca chamou as alegações de completamente infundadas e sem qualquer evidência crível. A secretária de imprensa Caroline Leavitt disse que Trump foi totalmente inocentado do caso e que também, com a administração anterior de Joe Biden, não teria acusado o atual presidente de nenhuma irregularidade, pois ele não havia feito nada. Porém, o mesmo é mencionado milhares de vezes nos Epstein Files. Tá, beleza. Agora vamos aqui para as considerações finais. Eu não vou nem entrar em teoria da conspiração, porque eu acredito sim que essas teorias têm algum fundo de verdade com certos arquivos que a gente já, teve acesso, mas eu acho também que muita gente exagera nas teorias e acaba meio que desvinculando do que realmente importa, sabe? E eu não tô querendo dizer, tá bom? Eu não tô querendo dizer que essas coisas macabras não teriam acontecido. Podem ter acontecido sim, tá? Mas eu não considero as teorias da conspiração muito importantes, pelo menos pro meu vídeo, para falar sobre, porque são camadas muito densas e além do que a gente tá meio que além do que a nossa mente pode imaginar, sabe? Eu acho que é uma parada totalmente, assim, sem sombra, não tem nem como dizer que não é desumano, sabe? Porque, quando mais os tempos vão passando e mais ao longo do tempo a gente vai percebendo que essas figuras de autoridade, na real, que na verdade eram para proteger a gente, eram para fazer o nosso bem, mas eles só fazem as coisas a favor de si mesmos e de quem eles acham que podem ferrar com eles. Porque, sinceramente, essas teorias da conspiração, de novo,
Eu acredito que sim, ao longo dos tempos, essas teorias vão se provando verdade. Não todas, obviamente, mas muitas delas vão se provando verdade. Mas eu, no momento que a gente está agora, eu não acho tão importante assim falar sobre. Até porque se eu falasse sobre a maior teoria da conspiração que foi confirmada, eu já vou censurar um monte de coisa aqui nesse vídeo. Então eu não quero ter o trabalho de censurar mais ainda. Mas eu acho que no mais é isso. Esse caso é bizarro, distorcido. Tipo assim, distorcido não no sentido de ser falso, mas no sentido de uma galera com a mente distorcida, assim, doente, sabe? Uma galera que. Mano, velho, enfim. Mas é isso, gente. É isso. Se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, aqui vai estar passando as minhas redes sociais. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.